Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, mas esse é um tema tão importante que é necessário falar sobre ele o ano inteiro e não apenas durante 30 dias. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo, sendo que mais de 95% dos casos estão relacionados a algum transtorno mental, o principal deles, a depressão. Jovens negros do sexo masculino são as principais vítimas de suicídio. A discriminação racial, o preconceito e o racismo institucional são fatores determinantes para essas vítimas. O racismo pode afetar nossas vidas de formas irreversíveis. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a saúde mental da população negra. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. Está começando o Pele Preta. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde referentes ao ano de 2018 apontam que a taxa de suicídio entre jovens e adolescentes negras e negros é 3 vezes maior do que a de pessoas brancas do mesmo grupo. O índice permaneceu estável entre a população branca entre 2012 e 2016, mas saltou 12% entre as pessoas negras. E como a maior parte dos suicídios estão relacionados a alguma doença mental, é preciso falar sobre o sofrimento psíquico causado pelo racismo, que é responsável por desencadear quadros de depressão, ansiedade, insegurança, dentre tantos outros fatores. Não é fácil viver em uma sociedade que foi projetada para odiar a cor da sua pele. Os negros representam 75% das vítimas de homicídio no Brasil. Esse número cresceu mais de 10% nos últimos 10 anos, enquanto que entre a população branca houve uma redução. O rendimento médio do trabalhador negro é 55% menor do que o do trabalhador branco. Apenas 10% da população negra completou o ensino superior. Esse número sobe para 24% quando estamos falando da população branca. Eu poderia ficar o episódio inteiro despejando estatísticas, mas são essas estatísticas no dia a dia que são responsáveis por subjugar e humilhar negras e negros, por fazê-los sentir ódio e se sentir odiados. Isso acarreta uma série de problemas de ordem emocional que precisam ser tratados com cuidado. É comum, embora não deva ser naturalizado, que em praticamente todos os lugares o negro se sinta inadequado em um determinado contexto. E isso por si só já adoece. Esse que você ouve é o psicólogo George Barbosa, que é analista comportamental, negro, e que se debruça sobre os efeitos do racismo na saúde mental da população negra. O racismo ele tende a coisificar, objetificar e demonizar a pessoa negra. Então, com isso, o negro não encontra espaço, e muitas vezes, na religião, na escola, na faculdade, no seu ambiente de trabalho e, às vezes, nem mesmo na sua própria família. Essa ausência de afeto que o homem ou a mulher negra vive acaba por adoecê-lo das mais diversas formas. Ansiedade, depressão, dentre outros transtornos e sintomas. Eu quero deixar registrado os nossos agradecimentos ao professor Léo Mendes, que é o mais recente apoiador no apoia.se/Pele Preta. Quem ajuda a financiar o nosso podcast tem acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição e também fica conhecendo com antecedência o tema do próximo episódio. Se você considera nosso trabalho importante e tem condição de contribuir, é só entrar no apoia.se/Pele Preta e doar qualquer quantia a partir de R$10. A psicóloga baiana Neuza Santos escreveu na década de 80 o livro Tornar-se Negro, considerado a principal abordagem da questão racial na psicologia.
Ao tratar sobre a ascensão social do negro no Brasil, ela discorre sobre o processo de construção da sua emocionalidade. Para Neuza, o preço pago por essa ascensão é o massacre da identidade negra. Como todos os referenciais positivos da nossa sociedade estão relacionados à branquitude, o negro tomou o branco como padrão como única possibilidade de tornar-se gente. Em um trecho do livro, ela diz, abre aspas, tendo que livrar-se da concepção tradicionalista que o definia como econômica, política e socialmente inferior e submisso, e não possuindo uma outra concepção positiva de si mesmo, o negro se viu obrigado a tomar o branco como modelo de identidade, ao estruturar e levar a cabo a estratégia de ascensão social. Ora, se a cor da sua pele é associada a tudo quanto é negativo, o negro tenta então se afastar de sua identidade e inicia um processo de embranquecimento. Além das consequências emocionais, sua integridade física também é colocada em risco através de processos estéticos, como cirurgias, alisamento de cabelo e clareamento de pele. Pessoas não aceitam nariz, o cabelo, a forma também que o corpo possui, né, principalmente as mulheres, são mais acometidas por comentários, né, acerca de seu corpo. E isso também adoece o sujeito. George Barbosa, que está com a gente nesse podcast, define sua clínica como um espaço de afeto e de segurança para pessoas negras, que podem expressar suas dores e suas angústias diante de um profissional que está preparado para lidar com o sofrimento psíquico causado pelo racismo. Segundo ele, 85% dos seus pacientes são negros. A maioria dos casos que eu atendo de homens negros, a princípio, é voltada à síndrome do impostor, que está correlacionado, né, ao homem negro, à mulher negra se sentir inadequada ao seu ambiente de trabalho, ou inclusive, né, no seu processo de graduação. Não se sente apto, não se sente pertencente àquele espaço, acha que o que ele produz é de menos valia em comparação aos outros. Além dessa síndrome do impostor, também é diverso, né, o número de mulheres que foram vítimas de abuso, de violência sexual, que é um produto da hipersexualização da mulher negra. E claro, né, como falei agora há pouco, de uma sociedade também machista, patriarcal. Mas colocamos o racismo no início dessa equação. Ele é o produtor, de fato, desses altos índices de abuso, de violência contra a mulher negra. Fazer terapia é um passo importante para cuidar da saúde mental, mas o tema ainda esbarra na resistência masculina, na nossa cultura machista e patriarcal que nos diz o tempo inteiro que o homem precisa ser forte, que não pode demonstrar emoção, que não pode confessar suas dores entre amigos numa mesa de bar, que não pode chorar. Essa figura masculina trabalhada para ser forte e viril é construída desde a infância dentro da própria família. Você, homem negro que me ouve, quantas vezes você já ouviu que, se por acaso você entrasse numa briga e chegasse em casa apanhado, você apanharia 2 vezes? Dos 20 pacientes que George recebe em seu consultório, apenas 4 são homens. Homem jovem negro é o maior índice de suicídio no país, infelizmente. E colocamos isso na conta do racismo, sim, também dessa cultura machista patriarcal, onde o homem deve ser alguém viril, forte, frio, né? Alguém que represente força, acima de tudo. E para a sociedade, força ainda está ligada, né, a comportamentos que fogem das emoções. Então o sujeito não encontra espaço para sentir, para desejar as coisas que de fato ele deseja. Sempre ele foi ensinado a negar afetos. Agora, uma pergunta. Como será que a academia trata o tema? Será que as faculdades de psicologia levam em conta o racismo no adoecimento físico e mental da população negra?
Será que os futuros psicólogos e psicólogas têm contato com autores negros? Não lemos, não estudamos, não entramos em contato com profissionais, com teóricos, filósofos, né, negros. Lemos ainda aqueles velhos senhores europeus, elitistas, norte-americanos, também bilionários que falam acerca de saúde mental e que foge totalmente, né, do contexto da nossa população, principalmente a população negra e de baixa renda. Em outros episódios, já falamos um pouco sobre o apagamento da história, da cultura e da produção de conhecimento dos povos africanos e seus descendentes. O epistemicídio é uma questão que vem desde a colonização até os dias atuais e afeta diretamente na formação do sujeito e na construção de uma sociedade racista como a nossa. A AFIA Psicologia é um grupo de psicólogas pretas e um psicólogo preto aqui da cidade de Salvador, que busca desenvolver um trabalho terapêutico através da clínica, a partir de uma prática de integralidade do sujeito. Áfia é uma palavra em Swahili que significa saúde. Essa é Vitória Santana, psicóloga e uma das fundadoras. E foi pensando na saúde das pessoas pretas que a gente funda, né, a AFIA Psicologia. Pensando na saúde mental, pensando numa saúde integral. A gente entende a integralidade do sujeito e a gente busca essa escuta a partir de outras bases epistemológicas, né? Quando a gente fala outras bases epistemológicas, a gente não está falando de um apagamento do que a gente aprendeu na universidade. Pelo contrário, mas entender que muito do que a gente aprendeu na universidade também foram conhecimentos roubados dos povos, né? Então, estudar a filosofia, estudar a história, estudar os povos originários africanos é muito importante para que a gente entenda como que a gente está aqui hoje, né? Estamos em Salvador, a cidade com uma população preta gigantesca. Né? O nosso modo de ser aqui, apesar da colonização, também tem a ver com as nossas raízes, né? O que é que a gente guardou, o que é que a gente conseguiu preservar de herança ancestral, vivendo aqui em Salvador, vivendo nessa terra. E olha que isso é muito importante porque se a gente parte de um lugar, como é que eu posso dizer, colonizador de um lugar branco, a gente pode olhar para muitos comportamentos, para muitos modos de ser das pessoas pretas aqui como modos adoecidos, ou errados, ou problemáticos, ou desestruturados, quando na verdade a gente está olhando a partir de um olhar colonizador. E a gente precisa olhar para a nossa população, olhar para nós mesmos, para o nosso povo, a partir de um lugar que compreenda o que é aqui que é de herança ancestral. Então, precisamos lembrar que foram mais de 300 anos de processo escravocrata e consequente apagamento da história e da cultura dos nossos ancestrais, contra apenas 132 anos de uma falsa liberdade para o povo preto. Portanto, fazer um resgate desses valores, ensinamentos, modos de ser e de estar no mundo vem sendo um processo lento e doloroso, né? Os nossos corpos guardam memórias ancestrais, a gente querendo ou a gente não querendo. Temos a nossa própria forma de perceber o mundo ao nosso redor. Mas, por conta de toda a violência que o nosso povo vem sofrendo ao longo de anos e anos, existe aí, então, um processo de desconexão que vem gerando consequências desastrosas do ponto de vista social, mas também físico e emocional. Então, é evidente que quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa também falar sobre racismo, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Se a gente for pensar também nas depressões, nas manias, em outras formas de sofrimentos físicos e psíquicos que afetam as pessoas negras, mas que a escuta delas, com a escuta a gente vai perceber o quanto que
o racismo e os sofrimentos advindos das relações raciais, de subalternização, de racismo explícito ou de microviolências diárias estão afetando a saúde da população negra. Bom, precisamos entender aqui que o mundo não nasce a partir da colonização, lá em 1500. E por diversas vezes nos referimos à população preta como um povo fruto de um processo de uma dominação devastadora. Por isso, a importância de resgatarmos os estudos acerca da história dos povos africanos pré-coloniais, né? A partir desses estudos, nós vamos perceber a grandiosidade de um povo com conhecimentos nas mais diversas áreas, que vão das ciências à agricultura, em total comunhão com a natureza. Um povo que se entende como parte integrante dessa natureza e não como parte dominante. A gente está falando aqui de corpos que têm a sua própria maneira de perceber o mundo ao seu redor e que, por conta de um processo violento da colonização, teve uma desconexão e um intencional esquecimento, né? Um intencional apagamento da sua cultura e da sua ancestralidade. A gente está falando de um povo que teve um processo de dominação mental. Então, a gente está falando de formas de perceber o mundo completamente diferentes. A dominação, ela não é só uma dominação do espaço. Ela não é só uma dominação territorial, física, da África, da América ou de outras localidades. É uma dominação que acontece também no território mental. E isso é importante da gente pensar na psicologia, o quanto que muitas vezes o nosso espaço mental ele é reduzido, né? A gente não consegue ter acesso a toda a capacidade humana porque a gente sofre um processo de desumanização. Então é super importante pensar em quanto esse sofrimento ele não é individualizado, ainda que a clínica seja individualizada. Por isso que o trabalho da AFA e de outras psicólogas e psicólogos pretos aqui da Bahia, do Brasil, diversos lugares do mundo, é um processo que acontece tanto na clínica, por essa via da escuta, mas também em atividades comunitárias, mas também em trazer outras possibilidades de relação com o que nos foi negado, com a nossa própria história, com a nossa própria filosofia, com o nosso próprio estilo e possibilidade de vida, de humanidade. Eu queria aproveitar o gancho e registrar a importância de a gente associar também outras práticas terapêuticas integrativas, que vão desde a terapia, né, através da consulta com psicólogos, mas passando por ensinamentos ancestrais, como a prática dos banhos de folha, o tratamento com ervas medicinais, massagens, práticas de meditação, a própria yoga quemética, que não é tão difundida no Brasil, o contato com os amigos, o hábito de sair para dançar com os amigos, a cultura de fazer tatuagem, né? A participação em grupos de manifestações culturais, como a capoeira, o maracatu, o jongo, o samba de roda, até mesmo frequentar espaços que nos coloquem em contato com a religiosidade de matriz africana, como por exemplo, os espaços de terreiros de candomblé. Então, eu queria só demarcar a importância da gente colocar no nosso dia a dia também essas outras práticas como outras possibilidades de cuidado dessa saúde mental, né? Banzo, palavra de origem quimbundo, usada no período escravocrata e que traduz um sentimento de melancolia, de saudade das pessoas e da terra natal, que nesse caso era a África. E hoje está muito relacionada àquilo que a gente conhece como depressão. Eu trouxe essa palavra porque você nos lembra que nós somos um povo do coletivo,
que nós precisamos estar juntos e que parte das nossas práticas de cura são práticas coletivas, o que nos remete a isso coletivo. Então, eu entendo que essas práticas são formas de reconexão com essa ancestralidade que nos foi arrancada e que nos permite, de alguma forma, o realinhamento com as formas de ser e de estar no mundo. Que entende que um sujeito só pode viver de forma plena se ele consegue estar no mundo usando todo o seu corpo e todos os seus sentidos como forma de perceber esse lugar onde ele vive. E, ao mesmo tempo, de se expressar, né? E de se relacionar com tudo que há ao seu redor, com os seres que habitam esse espaço físico. Bem, todos esses processos e práticas, evidentemente, têm implicações sociais, físicas e emocionais. Quanto mais conectados conseguimos estar com essa ancestralidade, com esses ensinamentos dos nossos antepassados e com o nosso povo, é menor a possibilidade de desenvolvermos distúrbios psicossociais, incluindo a depressão, que pode nos levar ao desenvolvimento de outras doenças graves e até mesmo ao suicídio. Mas a gente sabe que numa estrutura de uma sociedade racista, fruto de uma colonização exploratória, o objetivo é exatamente nos manter desconectados, afastados da nossa história e da nossa ancestralidade, afastados do nosso povo. Portanto, lindes, que a gente possa criar os nossos espaços de aquilombamento, de acolhimento e de cura do nosso povo, seja através de tratamentos psicológicos, mas também buscando práticas integrativas associadas que possam, aos poucos, ir colocando nos trilhos de forma alinhada os nossos corpos, mentes e espíritos. É isso, galera. Chegamos na parte final do nosso podcast e é hora das nossas dicas. Fran, o que você manda? Bem, estamos chegando ao final e eu gostaria de indicar, logicamente, o trabalho dos psicólogos que participaram desse podcast, de George, agradecer a participação, e do grupo AFIA Psicologia, que teve a participação aqui através da Vitória. Vocês podem encontrar todos dois no Instagram. Mas eu também queria destacar e indicar um projeto de aquilombamento virtual ao qual eu faço parte, chamado Quilombo Anki, onde as informações estão lá no meu Instagram ou na página do Instagram do Negract ou NegraCT. É um projeto onde a gente desenvolve rodas de conversa e algumas ações virtuais, né, como forma de fortalecimento mesmo desse grupo de pessoas pretas. Bem, me despeço de vocês citando o honorável Marcus Garvey, de pé, raça poderosa. Tchau, tchau e até breve. Bom, eu vou indicar a Rede Dandaras, que é um espaço de acolhimento para a saúde da mulher negra e que faz um mapeamento de psicólogas negras e as coloca em contato com pacientes. Você pode procurar no Instagram, @rededandaras. Além disso, caso você precise de ajuda, eu vou deixar esses números: 188, Centro de Valorização da Vida; 190, Ligação de Emergência; 192, SAMU e prefixo 71, 3103 4300, Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio. É isso aí, galera. Este episódio teve roteiro de Rafael Santana, este que vos fala, e Francis Cardoso, e edição minha também, Rafael Santana. Valeu, até a próxima.